Hoje é dia 3, terça-feira. Esse é o nosso quarto editorial do dia. E recado para você. Se você está preparado para grandes emoções, este talvez seja um dos editoriais mais importantes dos últimos dias. Mas tem muita coisa acontecendo, mas muita coisa mesmo. O Lindenberg Farias foi lá na Polícia Federal para bloquear os bens do Bolsonaro, para minar o Eduardo Bolsonaro de recursos. Mas parece que ele ganhou apoio e muito forte, o Eduardo Bolsonaro. Pois é, uma das maiores coligações do Congresso, que não é oposição, foi para o lado do Eduardo Bolsonaro e quer garantir que o Eduardo Bolsonaro continue atuando lá nos Estados Unidos como parlamentar. Pois é, parece que o jogo está ficando pesado. Por outro lado, a Carla Zambelli saiu do Brasil. Depois de ter sido condenada a 10 anos, hoje ela fez um anúncio bombástico que não está mais no Brasil. E de que lá da Europa ela vai fazer todas as denúncias igualzinho o Eduardo Bolsonaro está fazendo. E aí é aquele negócio. Se um Eduardo incomoda muita gente, um Eduardo e uma Zambelli incomodam muito mais. Parece que o Supremo Tribunal Federal não gostou nem um pouco disso. O Lula saiu hoje para fazer uma coletiva de imprensa, falou o que não devia, pôs os Estados Unidos de olho no Lula. Parece que o jogo está ficando pesado. O Supremo Tribunal Federal já fala em prisão imediata e, inclusive, inclusão em lista da Interpol. Outro ponto também, lembra de quando o ministro Alexandre de Moraes ameaçou prender o Aldo Rebelo, que todo mundo falou que era bombástico o que tinha acontecido? Pois é, os vídeos foram liberados. Agora, se você achava que o vídeo era tão bombástico assim, acertou. Rapaz, você vai ver o momento tenso que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal com o Aldo Rebelo. Outro ponto também que está dando o que falar é a condenação. E na visão da esquerda, um bandido perigosíssimo. No mesmo dia em que é liberado um traficante do Comando Vermelho. Rapaz, o negócio está ficando tenso no Brasil e isso está gerando um auê, uma guerra na internet que você não tem noção do tamanho. A esquerda está sendo bombardeada por causa disso que está acontecendo. Por outro lado, o Barroso preparou vamos dizer assim, uma armadilha para o Trump, para amanhã. E o Trump não gostou nada disso. Segundo o jornal Metrópolis, vai ter resposta do Donald Trump. O Lula, como sempre, falando que não deve, defendeu a regulação das redes sociais mais uma vez. O Donald Trump, mais uma vez, está de olho. Inclusive, o Lula falou que vai defender 100% o Alexandre de Moraes e que nessa aqui, o Trump que venha. Pois é, a gente está esperando para ver o que vai acontecer. E aí, para terminar, o Lula, nessa coletiva de imprensa que ele fez, chamou o Eduardo Bolsonaro de terrorista e falou mal dos Estados Unidos. Pois é, coisa boa disso aqui não vai sair. Então nós vamos falar sobre tudo isso. A introdução aqui foi um pouquinho maior, vocês viram que dessa vez nós vamos falar de mais matérias. É bombástico o que está acontecendo. Então, se o vídeo se estender um pouquinho, eu já peço minhas escusas aqui, peço desculpas, mas a gente vai tratar de todos os temas com todo o cuidado que esse tema merece, tá bom? Então não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, porque hoje as informações são de altíssima, mas altíssima relevância mesmo. Nós vamos fazer a análise jurídica de tudo isso que está acontecendo exatamente neste momento, tá bom? Então, bora lá bater nossa meta, 2 milhões de seguidores e vamos de matéria. Meu irmão, olha só o que está acontecendo. O Lindenberg Farias foi lá na Polícia Federal e entrou com ação no STF para bloquear todos os bens do Bolsonaro pai, dizendo que ele é quem financia o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Mal sabia o Lindenberg Farias que ele ia incomodar uma ala do próprio PT, que diz que isso é um tiro no pé. Tá dando argumentos para a oposição falar que o PT é autoritário. Quem diria, né? Agora, por outro lado, incomodou Centrão também. Centrão não é oposição, tem até cargo
dentro do governo Lula. O que acontece? O Eduardo Bolsonaro acabou de receber um pedido dentro da Câmara dos Deputados para o Hugo Mota, que o Hugo Mota prometeu analisar com carinho. Afinal, ele está entre a cruz e a espada nesse caso aqui. De que diz, né, esse pedido, de que o Eduardo Bolsonaro não só vai poder voltar a exercer o seu mandato, recebendo o seu salário, como podendo atuar remotamente de lá dos Estados Unidos, pode assumir até a Credem, se o Felipe Barros abrir mão e passar a Credem para o Eduardo Bolsonaro. Isso aí abalou as estruturas, deixou o STF doido, deixou o Lindenberg maluco e deixou o Lula mais doidão do que nunca. Olha só essa matéria do jornal Metrópolis. O deputado pede permissão para Eduardo Bolsonaro exercer o mandato nos Estados Unidos. O deputado federal Evair de Mello, que é do PP do Espírito Santo, apresentou um ofício nesta segunda-feira ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que é do Republicanos, solicitando autorização para que o Eduardo Bolsonaro possa voltar a exercer o seu mandato imediatamente de deputado federal, sem sequer precisar voltar ao Brasil. Vamos lá analisar quais são os pontos principais disso aqui. O primeiro ponto é quem fez o pedido. O Evair de Mello não é o que a gente pode dizer de uma figura do PL, que é partido do Eduardo Bolsonaro. Pelo contrário, ele é do partido do União Brasil. E aí é que fica, né, do Progressistas, perdão, Partido Progressistas. E aí é que fica interessante, porque o União Brasil, do Rueda, e o Ciro Nogueira, do Progressistas, fecharam uma aliança e formaram o UP, né, UP, ou seja, a maior coligação do Congresso inteirinha do Centrão. Na semana passada, eles estiveram nos Estados Unidos e adivinha com quem eles tiveram uma reunião? Ele, Eduardo Bolsonaro. E, inclusive, saiu ali dos bastidores a hipótese do União e do Progressistas apoiar o Eduardo Bolsonaro como candidato a presidente e lançar, inclusive, o Ciro Nogueira como vice do Eduardo Bolsonaro. Então, se o Evair de Mello fez esse pedido para o Hugo Mota, é porque o União e o PP estão fechados com o Eduardo Bolsonaro. Este é o motivo de ter deixado o Lindenberg, o Lula e o STF piradões da cabeça. Ou seja, aqui foi o partido ou a ala mais forte do Centrão apontando para o Hugo Mota e dizendo: deixa o Eduardo Bolsonaro continuar o que ele está fazendo. O Hugo Mota ficou entre a cruz e a espada. Ou ele atende o pedido do Centrão, ou ele atende o STF. Os dois não dá. E parece que o Hugo Mota sinalizou favoravelmente ao Eduardo Bolsonaro. E aí, o Eduardo Bolsonaro vai estar exercendo o seu mandato. Inclusive, o Hugo Mota pode determinar a suspensão do processo, que foi aceito a denúncia pelo Alexandre de Moraes, para o Eduardo Bolsonaro. Lembra do que eles fizeram com Ramagem, que suspenderam o processo? Pois é, voltando a exercer o seu mandato, o Hugo Mota pode colocar em votação e o Congresso mandar um duro recado para o STF. Suspende o processo contra o Eduardo agora. Já pensou que doideiras que isso ia acontecer? Esse tipo de informação você não tem em outro lugar. Mas não para por aí não. Vamos agora, na próxima matéria, senão eu vou ficar 1 hora aqui com vocês. Na próxima matéria, nós vamos falar da Carla Zambelli. Vamos lá, pessoal. Vamos entender o que está acontecendo. Matéria do Hugo Gloss. A Carla Zambelli, ela foi condenada a 10 anos de prisão e uma multa milionária. Acontece que ela fez um anúncio bombástico. Quer saber? Vou fazer igual o Eduardo Bolsonaro, vou dar linha, vou picar a mula, vou vazar, sair, correr do Brasil. Certa tá ela. Eu, na pele dela, não ia ficar aqui. Pode ter certeza, eu já falei isso um monte de vezes. Aí você vai me chamar de covarde? Chama, tô nem aí. Mas ela fez certo. O Eduardo Bolsonaro também. Queria ver se o canhão do STF tivesse apontado para vocês. Então, apontar o dedo e criticar é fácil, né? Mas ela deu, né, uma entrevista lá no Pitoli, da revista Ouro Verde, onde ela fez esse anúncio aí. Agora, Zambelli faz anúncio sobre a sua saída do Brasil. Certa tá ela. E o seu também é muito importante para mim. Então, bom, eu queria anunciar, Pitoli, que eu estou fora do Brasil.
Já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico, e é um tratamento que eu já fazia aqui. E agora eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição. Acho que as pessoas conhecem um pouco mais isso hoje em dia, porque foi o que o Eduardo fez também. Ele pediu uma licença, né, não remunerada, então eu passo a não receber mais salário, e o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente. Então o suplente assume e eu fico fora do país durante esse período. Eu vou me basear na Europa. Eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. É resistir, é poder continuar falando o que eu quero falar, é voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. Eu costumo dizer, eu tenho uma tatuagem de uma fênix, e eu costumo dizer que a gente tem que se reinventar todo o tempo. Quando as pessoas acham que a gente virou cinzas, a gente tem que renascer das cinzas e voltar a brilhar. Recado forte da Carla Zambelli. Para quem não sabia, a Carla Zambelli é cidadã italiana e ela disse que vai ficar na Itália, né? E de lá da Itália fazer o mesmo trabalho que o Eduardo Bolsonaro está fazendo sobre o Brasil. Mas aí a parte interessante é como cidadã europeia, ou seja, ela tem a cidadania italiana. Então, agora tudo que o Supremo Tribunal Federal precisar fazer em relação a Carla Zambelli, preste atenção, deverá pedir à justiça italiana. E a gente já viu que o caminho, né, percorrido pelo Supremo Tribunal Federal para buscar gente lá fora está bem tortuoso. Pediu a extradição do Alan dos Santos, perdeu. Pediu a extradição também do Oswaldo Eustáquio, perdeu. Será que vai arriscar pedir, né, da Carla Zambelli? Então a Carla Zambelli disse que denunciará a ditadura do Brasil na Europa, vai fazer o mesmo trabalho que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Como é que é? Um Eduardo incomoda muita gente. Um Eduardo e uma Zambelli incomodam muito mais. Vai ser 2 agora. E aí, todo mundo que sair fora do Brasil para fazer denúncias ao Brasil serão terroristas, criminosos, bandidos. Vai pedir a prisão de todo mundo? Chega uma hora, né, que fica bem feio. Mas a grande questão é que o jornal O Globo já anunciou que a PGR deve pedir a prisão preventiva da Carla Zambelli depois que ela foi para a Europa. A Procuradoria-Geral da República já deu sinais de que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, que deixou o Brasil após ser condenada pela corte a 10 anos de prisão. Lembrando que ela ainda é deputada federal, ela não pediu o afastamento e ela pode ficar lá por até um certo período, né, até de 15 dias, antes de pedir, né, por óbvio, o seu licenciamento, o seu afastamento do caso. Não bastasse isso, né, também é possível que o ministro Alexandre de Moraes faça um pedido, né, de inclusão da Zambelli na lista da Interpol. A informação é da SADI. Hoje conversei com alguns ministros do Supremo, Merval, e eles entendem que se ficar comprovado que ela saiu do país para evitar a aplicação da lei penal, é uma fuga, pode ter a prisão preventiva decretada, inclusive entrar na lista da Interpol. Hoje conversei com alguns... Pois é, essa informação veio direto de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí a grande questão é, será que a Itália vai aceitar a inclusão da Carla Zambelli na lista da Interpol? Pois é, a Espanha já tem um precedente de uma pessoa que está lá, que é o Oswaldo Eustáquio, que nem cidadão da Espanha é. A Itália, por sua vez, tem a Carla Zambelli como cidadã. Sou intocável na Itália, diz Zambelli, após deixar o Brasil. Após anunciar nesta terça-feira que deixou o Brasil, a deputada federal Carla Zambelli afirmou que é intocável na Itália por ter cidadania italiana. A parlamentar foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão e a perda do mandato por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ela não está impedida de sair do Brasil. Tanto é que não tem isso, inclusive na sentença. E tem uma coisa no Brasil que parece que eles não gostam muito de observar, que a justiça dá, que se chama princípio da presunção de inocência. Ou seja, a Carla Zambelli pode recorrer em liberdade e não tinha nenhum impeditivo, tanto é que ela estava com passaporte, de sair do Brasil.
Se determinarem agora a prisão preventiva da Carla Zambelli, vai ser um presente que ela vai ter, uma carta de prisão, um mandado de prisão preventiva, para que ela possa esfregar na cara de vários deputados do Parlamento Europeu, que inclusive, já até se manifestaram contrários às medidas expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, cá entre nós, responde aqui para mim. O jogo não tá ficando interessante de assistir? Coloca no comentário que eu quero saber. Mas vamos lá, não para por aí não. Olha só, você lembra daquela repercussão que deu a fala, né, do Alexandre de Moraes dizendo que prenderia o Aldo Rebelo, que vários jornais se manifestaram a favor do Aldo Rebelo, o Aldo Rebelo exigiu um pedido de desculpas e aí fez com que muitas pessoas falassem, opa, o Aldo Rebelo não é bolsonarista. Se tá chegando até o Aldo Rebelo, daqui a pouco o ministro Alexandre de Moraes chega até mim. Pois é, vamos fazer fofoca. O vídeo foi liberado. E aí, se você achava que o vídeo era bombástico, acertou, e acertou em cheio. Vamos assistir aqui o trecho da audiência onde o Alexandre de Moraes intimida, na cara dura, o Aldo Rebelo. Acompanha aqui comigo. O brigadeiro Batista Júnior disse que o almirante Garnier teria colocado tropas à disposição do então presidente da República. É possível que o comandante da Marinha possa mobilizar efetivos navais por decisão unilateral? Você deve lembrar dele, né, o Demóstenes Torres. Ele foi parlamentar, já foi deputado federal, se eu não me engano, hoje é advogado de um dos réus, tá? E aí foi ele que fez essa pergunta, olha, peraí, o Aldo Rebelo, disseram que o almirante da Marinha colocou as suas tropas à disposição do Bolsonaro. Mas ele dava conta de fazer alguma coisa sozinho? Ele podia fazer um golpe sozinho, sem exército e aeronáutica? A resposta é óbvia, é não. Mas o Aldo Rebelo foi explicar primeiro, né, a interpretação da língua portuguesa. Parece que irritou o Moraes. Doutor Demóstenes, é preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa naturalmente que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E principalmente... Nesse momento, é o momento que o Alexandre de Moraes interrompe literalmente a fala do Aldo Rebelo e, para bom entendedor do vernáculo, ele sabe muito bem que o que o Aldo Rebelo quis dizer foi o seguinte, olha, quando ele falou que estava à disposição, não quer dizer que ele estava pronto para preparar um golpe de Estado. Isso não existe. E aí, é o que irritou o Alexandre de Moraes. Aldo, o senhor estava na reunião quando Isso. o almirante Garnier falou essa expressão? Não. E o impressionante aqui é você ver o Procurador-Geral da República, que é a acusação, vendo o Alexandre de Moraes fazer o papel de acusação. Isso. Ele deveria estar falando. Jamais. Alexandre de Moraes. Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Doutor Demóstenes, por favor. É isso mesmo. Se é possível um almirante, isoladamente, o almirante da Marinha, ele que foi ministro da Defesa, por uma decisão dele mesmo, sozinho, mobilizar efetivos navais. Ele só, ou precisa de outros? Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha, e eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda a pergunta, simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda então. É possível ou não o almirante Garnier
determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta. Sim ou não? Não, eu não posso responder sim ou não. Só impressão minha ou alguém reparou o risinho de canto de boca quando o Aldo Rebelo deu uma chamada no Alexandre de Moraes ali pela advogada que estava lá na audiência? Eu percebi. A grande questão é que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, aqui atuou como acusação. E isso aí, dentro de um Estado democrático de direito, é bem temerário. Vamos lá, pessoal. Se você não tiver muita fé, se você não acreditar muito que as coisas podem mudar, ao ver uma publicação como essa, você desiste de qualquer hipótese da mudança no Brasil. Na postagem de cima, é onde um MC, um cantor aí, né, dizem que é cantor, ele, né, foi liberto depois da polícia confirmar que sua esposa, numa empresa de fachada, lavou mais de 248 milhões de reais para o Comando Vermelho. E aí, né, sabe, o símbolo deplorável de onde a sociedade está chegando é uma comemoração nas ruas pela liberdade de um, né, faccionado. Enquanto que, outrora, na matéria de baixo, o Léo Lins, polêmico até, com algumas piadas, até sem graça, mas condenado a 8 anos de prisão por ter feito uma piada. Não, é literalmente isso. A Débora do Batom pega 14 anos, um humorista que faz piada pega 8 anos em regime fechado, enquanto que figuras vinculadas ao crime organizado permanecem soltas. Figuras podem ter causado rombos extraordinários aos aposentados. Até agora ninguém foi preso. Matéria aqui para vocês. Léo Lins é condenado a 8 anos de prisão, multa e danos morais por piadas. Literalmente é isso que aconteceu, tá? Léo Lins é condenado a 8 anos de prisão por piadas, na visão deles, preconceituosas. Eu acompanhei esse caso. Na época ele fez uma piada, inclusive, sobre um cadeirante, onde o pai e o filho estavam lá, na frente do filho. O pai que se levantou e disse, olha, eu queria te agradecer. Porque geralmente, na maioria dos lugares que eu vou, eles ignoram a existência do meu filho. Você ignorou por completo a deficiência dele e tratou ele como alguém normal. Ele se sentiu feliz de ter sido incluso. Pois é, mas não foi assim que o Ministério Público entendeu. O vídeo publicado em 2022, com falas que discriminavam diversas minorias, teve 3 milhões de visualizações e ainda cabe recurso da decisão. Mas a Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público Federal. Além da pena a cumprir, o réu deve pagar uma multa de 1.170 salários mínimos, cerca de 1,4 milhão de reais, e uma indenização de 303,6 mil reais por danos morais coletivos. É absurdo, né? No vídeo em questão, o humorista faz durante o show uma série de piadas contra negros, idosos, obesos, soropositivos, homossexuais, povos originários, nordestinos, evangélicos, judeus, além de pessoas com deficiência. Um ano após a postagem, em 2023, quando a Justiça determinou a suspensão do vídeo, o conteúdo já havia sido reproduzido mais de 3 milhões de vezes. Isso aqui inflamou hoje a internet. O Guto Zacarias fez um vídeo aqui falando especificamente, né, sobre essa condenação. Dá uma olhada, né, no vídeo do Guto Zacarias, que é vereador lá do município de São Paulo. Léo Lins acaba de ser condenado a 8 anos de cadeia por fazer piada. É isso mesmo que você está escutando. A liberdade de expressão acaba de ser completamente esfacelada no nosso país. Com todos os problemas que a sociedade brasileira enfrenta, a prioridade do nosso judiciário, aparentemente, é prender o humorista. Há alguns meses, o Léo Lins lançou uma peça de comédia. No caso, comédia de humor negro. E entra na categoria de qualquer obra cultural. Não gosta? Não compra. Se gosta, paga o ingresso e vai ver. E aí um grupinho, aquele pessoal da lacração, ficou ofendidinho com algumas piadas. Processou o Léo Lins, ele foi processado, eu fui inclusive testemunha de defesa dele, e agora se liga nisso daqui, condenação de 8 anos de prisão e ainda uma multa que pode chegar em 500 mil reais por fazer
piada. Vejam só vocês. A condenação é revoltante, completamente revoltante, mas fica ainda mais revoltante quando a gente lembra o país que a gente está vivendo. O Brasil é um país que não prende quem furta, não prende quem rouba, não prende quem estupra, não prende quem mata, não prende quem é corrupto, mas quer prender quem faz piada. E vejam só vocês, nós estamos vivendo o que pode ser o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que é o caso do INSS. Você lembra o nome de alguém que foi preso por conta desse escândalo? Há alguns anos nós tivemos a Operação Lava Jato. Você lembra o nome de algum político que está preso agora por conta da Operação Lava Jato? Você que está vendo esse vídeo provavelmente já teve o seu celular roubado, furtado, assaltado. O bandido que te roubou foi preso. O Brasil não prende ninguém. Aqui aprendeu o Léo Lins por fazer piada. Vejam só vocês, o governo Lula cortando 700 milhões de reais do combate ao crime organizado e você sabe quem vai ganhar com isso. O governo Lula pagando passagem, diária e hospedagem para membro do Comando Vermelho. O governo Lula colocando ONG ligado ao PCC para falar com o Ministério da Justiça. Mas a prioridade do judiciário brasileiro é isso aqui, ó. Prender um humorista que fez piada com feminista. Vejam só vocês. Eu fui testemunha do Léo Lins nesse caso e torço muito para que ele reverta essa condenação. Mas independente disso, a vergonha do judiciário brasileiro já está posta. Força, Léo. Torço muito que ele consiga reverter essa decisão. A minha análise, sinceramente para vocês, agora como jurista, é que a liberdade de expressão ela é algo muito sensível. E aí é óbvio que você não pode utilizar o argumento da liberdade de expressão para ofender, para atacar as outras pessoas. Mas a figura do humorista, ela se enquadra aqui dentro da obra artística. Ela está dentro da obra artística. Se eu assistir um filme onde esse filme me incomoda como pessoa e eu me senti ofendido, não quer dizer que o restante do mundo se sentiu ofendido com aquela obra. A piada ela é feita, assim como um filme é feito. Assim como um filme que tem uma cena gravíssima, por exemplo, de alguém que rouba algo, aquele artista não tem que ser preso. Mesmo que, às vezes, esse vídeo, esse filme vai incomodar alguém. Então, quando a gente fala em limites da liberdade de expressão, você tem que entender que há também limites na sua liberdade de se sentir ofendido. Porque se você se sentiu ofendido, não quer dizer que você tenha que, só no seu âmbito, penalizar alguém e outras milhares de pessoas que não se sentiram. É simples. Tem algo que não é bom, a sociedade vai excluir por si mesmo. Então, assim, a gente chega a um nível deplorável onde a liberdade artística, a liberdade jornalística já está sendo alvo de censura. E aí, com toda a razão, essa discussão que alcança o Léo Lins. Com toda a razão. E não para por aí. O ministro Luiz Roberto Barroso resolveu dobrar a aposta. Se o que vocês viram com o Léo Lins já te chocou, imagina o que pode acontecer a partir de amanhã. Veja essa matéria do Metrópolis que mostra que a iniciativa do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, para amanhã, de censurar as redes sociais, literalmente, julgando o artigo 19 do Marco Civil da Internet, pode causar uma ruptura de relações entre o Brasil e os Estados Unidos e vão colocar as Big Techs na mira do STF e do governo Lula. Literalmente, há quem aposte que pode ser o fim das redes sociais no Brasil. E quem não gostou nem um pouquinho disso foi o Homem Laranja, né? Decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de pautar o julgamento sobre a regulação das redes sociais repercutiu no governo dos Estados Unidos. A discussão, marcada para a próxima quarta-feira, entrou no boletim interno da Casa Branca e foi considerada mais incômoda do que as recentes declarações do presidente Lula, que tinha criticado a política externa americana. De acordo com a coluna do Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, o julgamento vai definir como as plataformas digitais podem ser responsabilizadas por conteúdos publicados por usuários. Segundo Barroso, o STF esperou por anos uma regulamentação do Congresso, mas, diante da ausência de uma lei, o tribunal vai estabelecer critérios para julgar os casos que já estão em andamento. Diante da ausência de uma lei, nós, que não estamos com esse poder previsto na Constituição, criaremos a própria lei.
diferença de visão sobre a regulação das redes foi um dos motivos que levaram o governo Trump a discutir punições contra o ministro Alexandre de Moraes. Plataformas como o X, antigo Twitter, e o Rumble se recusaram a cumprir determinações do STF e foram multadas. O Rumble, por exemplo, continua fora do ar aqui no Brasil. O ponto de tensão foi o bloqueio de perfis de cidadãos americanos envolvidos no inquérito dos atos antidemocráticos. Segundo a Casa Branca, empresas dos Estados Unidos não devem cumprir ordens de um juiz brasileiro. Moraes, por outro lado, defende que esses usuários podem influenciar o debate no Brasil e devem ser alcançados pelas decisões judiciais. Ao pautar o julgamento, Barroso reforçou que o Supremo não está legislando, mas apenas cumprindo o papel de julgar casos concretos. Ele disse que a Corte não quer invadir a competência do Congresso, mas que é obrigada a se posicionar diante da ausência de uma lei. É aquele negócio, né? Não querendo invadir, mas já invadindo, eis-me aqui para fazer a lei no seu lugar, já que você não quer. Gente, tem que ser muito otário para acreditar nesse discurso de que, não, ele não está invadindo ali a prerrogativa do Congresso. É óbvio que tá. Não, vamos acordar, né, gente? Não dá para aguentar esse discurso aí e falar que o STF não está invadindo prerrogativas de outros poderes. Inclusive, o próprio Lula já deu a declaração que quer a regulação das redes sociais pelo Congresso, que é o que a Constituição prevê, ou pelo STF, que a Constituição repudia. Ou seja, não pode, de forma alguma, o Supremo Tribunal Federal exercer o papel de legislador. Isso não cabe a ele. Não é papel do Supremo Tribunal Federal. Isso é objeto e matéria de discussões acirradas há anos. E nós que somos da área do direito, a gente até é careca de saber disso. Tem mais gente que está careca, mas parece que não sabe disso, né? Infelizmente. Mas olha só, o Pitoli, né, bateu o real do que vai acontecer com ele, comigo, e com todo mundo que produz conteúdo aqui nas redes sociais. Escute-me. Amanhã pode significar o começo do fim disso tudo. E eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. Se esses caras classificarem o que eu faço aqui como discurso de ódio, só porque a gente traz a reflexão, traz a opinião, muito provavelmente, antecipadamente a minha posição, o Google me tira do ar. É por isso que eu te indico a TVD, é por isso que eu te indico a RTV, em São Paulo, Zona Leste ABC, é por isso que eu te indico a RTN-TV Porto Velho, por isso que eu te indico a Rádio Sotero, do Patriota Sotero Cearense, na Web Rádio. Por que a gente vai tentando fazer, e aprendi isso com meu amigo Orlando Witzler, que tem uma frase genial, que ele diz, olha, o futuro é ancestral, o futuro é ancestral. Nós muito provavelmente sobreviveremos de onde nascemos, a partir de onde nascemos. Explica melhor. No rádio, e claro, com esse viés que a Auriverde encontrou, na TV. Vivemos o risco. No país da ditadura da toga, isso aí já é discurso de ódio. Pitoli falou ditadura da toga. No país do discurso de ódio a gente pode e corre esse risco. Aí o que acontece? Eu vou abrir a real aqui. Tô abrindo a real. Se você tiver conectado nessas RTN-TV Porto Velho, RTV, Zona Leste de São Paulo, ABC Paulista, TVD, 16 milhões de pontos espalhados pelo Brasil, nós temos os nossos clientes, que sofrerão, sem dúvida alguma, com a queda, uma baixa no YouTube, por exemplo. Claro que sofrerão, né? Só que você nos acompanhando através dessas plataformas ou dessas emissoras, TV e rádio, a gente pode continuar dando o resultado para esses clientes e aí a manutenção e a nossa sobrevida. O X vai continuar... Eu não sei, viu, João? Não sei. O que pode acontecer é que, literalmente, né, todos os canais do YouTube, como o meu, podem cair. É por isso que a gente está criando um aplicativo. Tá? Eu quero lançar isso no máximo até semana que vem, para que você possa acessar por fora do YouTube, né? Caso você queira acessar esse aplicativo. Porque, assim, o nosso trabalho vai ser tolhido, né? Não tenho dúvidas. É isso que eles querem. Vamos lá, pessoal. E ainda nessa tensão que está acontecendo entre o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula, o Lula já deixou muito claro, né? Eu vou pedir licença para fazer seus ouvidos de pinico, mas houve um momento aqui em que o Lula já deixou muito claro. Está fechado com o Supremo Tribunal Federal.
Escuta só. O governo tem tido esse contato com o ministro Moraes? É da intenção do governo se posicionar de uma forma mais concreta se essas medidas, então, vierem à tona? Olha, eu não conversei com o ministro Mauro Vieira porque ele foi, sabe, na frente para tentar organizar minha chegada em Paris. Mas eu vou dizer para você o que eu penso, tá? E o que eu pensava vai ser a decisão do governo. Primeiro, é inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. Porque não é correto você dar palpite. Não é correto você ficar julgando as pessoas. Eu já tive o meu passaporte suspenso nos Estados Unidos. Eu já tive o passaporte suspenso. Sabe? Eu acho que os Estados Unidos precisam apenas compreender que respeito à integridade das instituições de outros países é muito importante. É muito importante. Falou o cara que vive criticando Israel, né? Falou o cara que vive criticando Israel. Mas a grande questão é que não para por aí. Literalmente, né? O Lula ficou absurdamente revoltado, inclusive com a postura do Eduardo Bolsonaro, né? Ele deu uma entrevista, inclusive a Veja também, né? Deu uma coletiva de imprensa, inclusive a Veja falou que o Lula sentiu tanto, e chamou o Eduardo Bolsonaro de lambe-botas do Lula, do Trump, e também, né, chamou o Eduardo Bolsonaro de terrorista. Lula vê prática terrorista de Eduardo Bolsonaro. O presidente Lula disse em entrevista que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem prática terrorista. Eduardo se licenciou de seu mandato e foi para os Estados Unidos, onde busca medidas do governo Donald Trump contra o STF e a Polícia Federal. Então, chamou o Eduardo de terrorista. É esse mesmo Lula, né, que também chama as velhinhas lá do 8 de janeiro de terroristas, mas não entende que o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, é terrorista. Apesar de matérias como essa matéria aqui do Metrópolis. Terroristas da Al-Qaeda, procurado pelo FBI, lavava dinheiro, adivinha para quem? Para o Comando Vermelho. Você sabia que o Comando Vermelho tem esse nome por causa da esquerda? Que ele nasceu das práticas comunistas em presídios, quando presos políticos do regime militar foram colocados juntos com bandidos, os comunistas, vamos dizer assim, pioraram ainda mais os bandidos e formaram o Comando Vermelho, né? E aí agora descobre-se que essa turma aqui estava lavando dinheiro para grupos como a Al-Qaeda, né? E que também eles aterrorizam comerciantes para pagar uma taxa de tranquilidade, praticando o quê? O caos, o terror. Mas para o Lula, segundo informações do ministro Lewandowski, não podemos reconhecer esses grupos como grupos de terror. Mas o Mota já está atuando, tá? Apesar do posicionamento contrário do Lula e do governo de esquerda, o Mota acabou colocando para urgência um projeto de lei e determina como grupos terroristas, né, a Comando Vermelho, primeiro comando da capital. O Donald Trump já está fazendo isso também. Então, assim, dizer que o Eduardo Bolsonaro é um terrorista é risível, no mínimo, né? Diria que seria cômico se não fosse o dado momento que o Brasil vive que faz isso se tornar trágico. E é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado todo um editorial aqui com a gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês, poder bater um papo sobre o que está rolando na política. Mas para encerrar mesmo, você vai colocar eu fiquei até o final e vamos te dar um certo alento. Ore, dobre os seus joelhos e acredita que logo, logo isso vai acabar. Porque segundo o Poder 360, a desaprovação do governo Lula está estourando, já foi a 56%. E velhas figuras da política estão de volta para dizer o seguinte para você. Com toda certeza, o Cunha afirma com convicção que o Lula vai perder a eleição. Um candidato de centro, que pode acontecer a seguinte hipótese. Um candidato de centro vai sair e consegue superar um candidato de direita e vai para o segundo turno. Aí ele vai disputar
ele vai ganhar a eleição porque ele vai aderir à pauta da direita, ele vai se transformar no lado da direita da polarização. Se não fosse assim, ele não ganharia. Então ele perdeu a condição de ser de centro. Não é por ele ser de centro, ele vai ter que aderir à pauta no segundo turno para poder ganhar. Então por isso é que você continua com a polarização e te digo mais, eu nunca vi ela tão presente como ela está hoje. Ela está agressiva e não vejo como isso mudar. Por essa razão que eu afirmo a você com convicção que o Lula perderá a eleição. Porque eu estou vendo essa polarização na rua muito forte. Então, pode eventualmente alguém mais de centro ir para o segundo turno, mas se não adotar a bandeira da direita e não for com esse discurso, ele não ganhará a eleição. Se um candidato... Pronto. Falou tudo. Acho que isso aí te traz um certo alento, né? Sobre o que pode acontecer com o Brasil em 2026. Te vejo amanhã de manhã em mais um editorial. Muito obrigado pela confiança e a credibilidade no nosso trabalho.